Irmãos, nós começamos semana passada a pergunta de número 12 do Catecismo Maior. Hoje, portanto, nós vamos encerrar o assunto da pergunta 12 e vamos fazer uma pequena recapitulação do que trata a questão 12 e vamos encerrar o assunto, fechar. Então, acredito que não será tão longo assim, tão longa, né, a nossa abordagem, porque nós avançamos bastante na semana passada. A pergunta de número 12 inicia um capítulo do Catecismo Maior, o capítulo 3, que é composto pela pergunta 12, 13 e 14, e que tem como tema os decretos de Deus. E a partir da pergunta 15 inicia-se o próximo capítulo, que vai falar mais pormenorizadamente da aplicação desses decretos aí nos atos da criação, providência e redenção. A pergunta 12, portanto, versa da seguinte maneira: o que são os decretos de Deus? E a resposta dos irmãos de Westminster é a seguinte: os decretos de Deus são os atos sábios, livres e santos do conselho da sua vontade, pelos quais, desde toda a eternidade, Ele, para a sua própria glória, preordenou imutavelmente tudo o que acontece no tempo, especialmente o que diz respeito a anjos e a homens. Algumas coisas nós já vimos, mas nós vamos lembrar pontualmente para estabelecer aqui um cenário do assunto. Os decretos de Deus são conhecidos, né, e denominados decretos inexoráveis, aqueles decretos que foram estabelecidos na eternidade e o seu fim é imutável. Esses decretos irão acontecer ou já aconteceram, alguns deles, e alguns que ainda estão por acontecer, vão acontecer, e não há nada que possa mudar isto. Portanto, eles são imutáveis, eles são invariáveis, são firmes naquilo que se propõe, são inexoráveis. E estes decretos se ancoram em alguns princípios que a resposta do catecismo traz. O primeiro é que os decretos de Deus lembram e apontam para o fato de que Deus, como um ser soberano, ele é um agente absolutamente livre. Então, como agente, tudo que ele faz, e tudo que acontece na história da criação, acontece como ato de Deus, ou o seu fim se executa como um ato de Deus. Isso quer dizer que Deus não é um reagente, tá? Esse é o princípio. Deus age, Ele é um ser livre e Ele age. Os seus decretos provam isto. É uma ação de Deus em ordenar e em fazer levar a cabo aquilo que Ele ordenou. Então Deus nunca pode ser visto como um ser que reage às coisas. Por exemplo, Ele criou, inclusive o homem, e não era previsto, mas aconteceu a queda, como alguns acreditam. Então Deus reagiu com um plano de restauração ou reforma. Isso é uma heresia.
a ação redentiva após a queda não é uma reação de Deus, mas a aplicação ou a ação de um decreto já estabelecido. Os seus escolhidos na história falharam aqui ou ali, ou a dinâmica da história causaram problemas na condução redentiva, e Deus interviu. Aliás, tem um livro muito bom do Francis Schaeffer, que é O Deus que Intervém, que deve ser bem entendido. Essa questão do intervir aí não é uma reação, mas é a execução de um decreto pré-estabelecido, porque Deus nunca é reagente, Ele é agente, sempre, porque Ele é um Deus de absoluta soberania. Então, se Deus fosse reagente e reagisse às coisas à medida que as coisas acontecessem, e não apenas cumprisse aquilo que Ele estabeleceu no tempo que Ele determinou para que ocorresse, e trouxesse à luz o fim que Ele determinou que ocorresse, se assim fosse, Deus não seria Deus, porque um dos princípios fundamentais da divindade, como ela é posta, é a sua soberania intocável, a sua distinção absoluta, a sua separação de tudo o que é criado, e o seu poder de conduzir e executar a história desta criação para, segundo a sua vontade livre e para a sua própria glória. Então, este é um princípio fundamental no entendimento de tudo que ocorre na história da criação, de todo o universo criado, tanto na história relacional dos seres inteligíveis, quanto na história, no curso da dinâmica da criação não inteligível, o movimento dos astros, da natureza e tudo mais. Então, tudo que ocorre como execução de um plano ordenado, imutável, de um Deus que governa invariavelmente a sua criação, e nunca é pego de surpresa, e nunca reage àquilo que ocorre. Ele sempre age como Ele já pré-ordenou que as coisas deveriam acontecer. Então, nesse escopo de entendimento sobre o ser de Deus, nós encontramos e podemos pensar de forma mais clara acerca dos seus decretos. Então, Deus decreta, e seus decretos são atos divinos, tá? Deu para entender essa parte, esses princípios aí? Ok. Então, os decretos de Deus são atos de Deus, e esses atos têm na verdade, tem dois elementos que os caracterizam. Aliás, alguns elementos que os caracterizam. Tem o elemento de caráter dos atos divinos, seus decretos, e o elemento de natureza desses atos divinos. Bem, o caráter dos atos divinos são que esses atos são, primeiro, com relação aos decretos, são eternos. Não necessariamente, tem que ser bem entendido aqui, ele é posto na eternidade, tá? Ele é posto na eternidade. Deus os decreta quando nada havia. Então, no âmbito da singular existência de Deus, só Deus existia, Ele estabelece esses decretos. Portanto, é antes da criação, nesse sentido aí. E eles são adjetivados, esse caráter, são adjetivados de três maneiras pela resposta aí do catecismo, e são verdadeiras. A primeira é que são atos sábios, porque estão ligados ou em harmonia com a própria sabedoria de Deus. Se nada existia, somente Deus,
e Deus ordenou a existência e o curso da sua criação, este decreto se baseia tão somente em seu próprio caráter, que é sapientíssimo. Então, seus decretos estão em harmonia com a perfeita sabedoria de Deus. Um segundo elemento é que eles são livres. Por isso, inclusive, são antes da criação. Isso quer dizer que nada influenciou a Deus decretar, a não ser o próprio Deus. Não teve nenhuma influência da criação, porque não existia, e essa influência ainda não existe hoje. É um erro pensar que Deus se influencia pela humanidade para mudar seus planos. Quando a gente escuta, por exemplo, orações ou até músicas que falam sobre mover o coração de Deus e coisas desse sentido, como se pudesse mudar aquilo que Deus pré-ordenou, foge à independência de Deus, no que diz respeito à sua liberdade em agir sem nenhuma influência externa. Esse é o caso dos decretos de Deus. São livres, sem pressão, sem influência. Deus não pode, não foi e nunca será coagido por qualquer que seja a circunstância, ainda que a humanidade tente enquadrar Deus na própria perspectiva de visão de mundo, interpretação de tragédia, de sentimentalismo. A humanidade tenta tornar Deus humano, e por isso às vezes não compreende essa independência e essa ação livre de Deus. Os decretos de Deus são, portanto, revestidos em seu caráter de liberdade. Um detalhe importante é que semana passada nós falamos que assim, os fins, ou melhor, não os fins, mas o desfecho dos decretos divinos inexoráveis sempre serão os mesmos, o que não quer dizer que a humanidade não seja livre, não goste de liberdade. Ela é livre, nós somos agentes livres, e por isso que alguns seguem por um caminho e outros seguem por outros caminhos, mas chegarão ao mesmo fim proposto por Deus ou decretado por Deus. Algumas pessoas passarão por caminhos muito dolorosos por suas próprias escolhas, porque são agentes livres, mas o desfecho da sua jornada será aquele que Deus propôs. E nesse caminho, que é sua responsabilidade, não de Deus, Deus cumprirá seus propósitos também, executando seus planos. Então, os caminhos podem ser diferentes para cada agente criado por Deus, mas o desfecho nunca fugirá aquilo que Deus decretou de forma inexorável. Houve uma pergunta semana passada acerca da oração. Tem um exemplo de Ezequias, cabe um estudo só sobre isso. Por que Ezequias viveu mais 15 anos, se Deus disse para ele colocar em ordem a casa, porque ele ia morrer? Deus disse isso. Por quê? Porque os 15 anos estavam dentro do plano eterno de Deus, e havia, chamado por alguns, eu gosto inclusive dessa ideia, na teologia, de via de mão dupla. Há coisas nos decretos de Deus que Deus estabelece caminhos específicos e dispõe para ser apropriado por algum meio específico, nesse caso a oração. Então há coisas que nós recebemos se pedirmos, se orarmos, se agirmos segundo Deus estabeleceu, e outras que não recebemos. Neste caso, aconteceu, estava ordenado. Se não acontecesse, não estaria ordenado. Não foi a oração de Ezequias que mudou os planos de Deus, não foi.
a oração de Ezequias tão somente mostrou que há caminhos pelos quais Deus faz executar seus planos, e há coisas que só são entregues por meios que Deus estabeleceu para que fossem entregues. Aliás, há uma ilustração, até eu tenho um pouco de temor com relação a essas ilustrações que falam de coisas que nós não conhecemos, né? Mas há uma ilustração que talvez ajude, de que na dispensa de Deus há muitas bênçãos ordenadas para seu povo, que seu povo nunca recebe porque nunca se conduz a isto com fidelidade, com cumprimento de suas responsabilidades e com oração. Muita coisa a gente não recebe porque não pede, porque não busca, não age segundo o caminho que Deus estabeleceu, a via que nos pertence para alcançar. Sim, detalhar os arcanos de Deus com relação especificamente à questão de Ezequias é impossível para nós, mas uma coisa que nós podemos afirmar com certeza, que os 15 anos seguintes faziam parte do plano eterno de Deus. Deus pode ter usado a oração para entregar essa bênção extra, é uma explicação, ou Deus moveu o coração de Ezequias para que a bênção ficasse evidenciada, porque se Ezequias não tivesse orado, ou se Ezequias não tivesse nada para corrigir, ou tivesse corrigido antes, talvez esse registro nunca nos teria sido dado, para mostrar a misericórdia de Deus. Enfim, então Deus é livre e não depende das circunstâncias para executar seus planos, são decretos imutáveis. Uma outra característica, ou um aspecto do caráter desses decretos de Deus, é que eles são santos, ou seja, eles estão harmonizados com a santidade de Deus. Isso quer dizer que eles estão isentos de qualquer pecado, livres de qualquer erro. Deus nunca erra, e até os meios mais, ou as ações, não meios, as ações mais reprováveis da humanidade é usada por Deus para que se cumpra seus propósitos, ainda que Deus não seja o agente do ato reprovável, tá? Então, porque são santos, estão alinhados com o seu caráter santo, e na verdade esse aspecto da santidade dos atos de Deus se alinham com aquilo que caracteriza a sua vontade. Paulo diz que a vontade de Deus é perfeita, certo? A vontade de Deus é perfeita, e os atos de Deus são a expressão, ou os decretos de Deus são a expressão da sua vontade, que é perfeita, portanto santos. E nesse aspecto da perfeição, deve-se lembrar que o que é perfeito é aquilo que não pode ser piorado, nem com muita tentativa, e nem melhorado. Ele é integralmente perfeito, não há espaço para tornar melhor, e não há espaço para tornar pior. Isso é perfeito. A vontade de Deus se enquadra nessa categoria, e os decretos de Deus, como atos que expressam sua vontade, se enquadram nessa categoria de santidade ou perfeição, portanto, isentos de qualquer pecado ou falha. Deus nunca falha, nunca falhou e nunca falhará, porque seus decretos são santos. Bem, isso nos leva a algumas outras questões que já foram vistas, mas para pontuar aqui. Isso não torna Deus arbitrário, tá? Qualquer pensamento de arbitrariedade acerca de Deus é pecado só em pensar, porque Deus não seria Deus se Ele não agisse de forma soberana.
a ideia de um Deus que compartilha de sua glória, de seu poder e de sua autoridade, no sentido de igualdade, democrático, né, numa consideração humana, é tola, é vazia. Deus é um soberano, é um monarca soberano e suzerano, tá? Ele não apenas domina sobre todas as coisas, mas ele estabelece este domínio por aliança, oferecendo redenção e exigindo obediência. Não há meios termos nessa questão. Isso é suzerania. Eu provejo, cuido, protejo e redimo. Vocês me obedecem. Ponto final. Isso é uma monarquia suzerana. Esse é o governo. Se Deus não agisse assim, não seria Deus. Porque isso estabelece a posição de Deus com relação à sua criação. Então, Deus jamais pode ser considerado arbitrário, porque os seus decretos são anteriores a toda a criação e são o meio pelo qual ele governa a sua criação, demonstrando sua glória e soberania para toda a criação. Isto Paulo fala lá na carta aos Efésios, no capítulo 1, que no caso ali é sobre a salvação, mas não só sobre a salvação, as demais coisas criadas também, o curso da história, que tudo se fez segundo o beneplácito da vontade de Deus, ou segundo a vontade de Deus. A vontade de Deus é o único critério que Deus usa para decretar e executar seus decretos. Portanto, executar seus decretos no curso da história de tudo o que ele mesmo criou com base na sua vontade. Então, isso não é arbitrário, isso é governo soberano e independente. Nós é que temos a tendência de querer evocar autonomia para nós. Aliás, foi essa tendência ou esse desejo que fez Eva pecar e Adão com ela. O desejo de ser autônomo, ser como Deus. Isso é um anseio do coração do homem. Isso nunca foi prometido por Deus. Muito pelo contrário. Deus começa a criação da humanidade fazendo uma aliança de governo e obediência. E simples assim. Bem, e o propósito desses decretos, o fim, né, desses decretos, é a glória do próprio Deus, como diz a resposta do Catecismo Maior. Diz lá que para a sua própria glória. O Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 11, verso 36, quando ele termina a sessão sobre o Evangelho, o poder do Evangelho, a ação de Deus com relação à humanidade caída e a redenção, falando sobre a justificação, falando sobre a eleição e tudo mais, e mostrando que não há injustiça da parte dele em fazer as coisas segundo a sua vontade, independente da vontade dos homens, ele termina dizendo que tudo é dele, por meio dele e para ele. A ele, pois, a glória, eternamente, amém. Então, o fim de todas as coisas passa pelo plano, execução e objetiva o cumprimento da vontade de Deus para que se manifeste a sua glória. Tudo é feito, portanto, para a glória de Deus, o que não caracteriza egoísmo da parte de Deus, que se enquadra na explicação que dei há pouco sobre a sua soberania e a sua monarquia suzerana. Porque Deus é digno, essa é uma característica do ser de Deus. Ele é um ser independente, maior do que toda a criação. Não há ninguém mais revestido de esplendor e dignidade que não seja Deus. Ele é o único
ser legitimamente digno de glória. Ninguém mais o é. É o único não criado. É o único que tem em si mesmo a magnificência da majestade. É Deus. Quem mais mereceria glória? Então, este fato sobre o ser de Deus rechaça a ideia de egoísmo da parte dele de criar as coisas para sua glória, ao mesmo tempo que denuncia o ser humano, que ao invés de perceber a diferença e distância do ser de Deus para eles e atribuir glória a este Deus que é digno, o ser humano quer glória para si, não sendo digno de tal. Então, na verdade, os egoístas são os homens que querem roubar de Deus aquilo que ele é digno. Então, Deus fez tudo para a sua glória, porque Deus é digno desta glória. E assim, é justo, né, que Deus tenha criado tudo que não existia, e nada existia além dele mesmo, para a glória dele. É assim conosco. Semana passada até fiz uma ilustração, né, os homens fazem algumas coisas em casa para usar, né? Para usar, faz uma coisa lá, uma gambiarra aqui, outra ali, para ser usado, para facilitar a sua própria vida. Ele não faz para inglês ver, faz para... Normalmente o homem é prático quando para resolver as questões. E faz tudo que nós criamos é para o nosso deleite, normalmente, né? Quando se faz alguma coisa gostosa em casa para comer, a gente faz para o nosso deleite. Por que Deus seria diferente? Guardando as proporções aqui da minha comparação. Tudo que Deus criou para a glória dele. Não seria inteligente pensar que Deus tenha criado todas as coisas para que o objeto criado recebesse a glória. Não faz nenhum sentido, né? O contrário faz. Os decretos de Deus possuem outros elementos presentes aqui. Primeiro, tem uma natureza distinta. Nós falamos inicialmente, citamos inicialmente ali. Eles são imutáveis. Essa é a natureza dos decretos de Deus. Como diz aí a resposta do catecismo. Para a sua própria glória, pré-ordenou imutavelmente. Então, nada do que Deus decretou deixará de acontecer. Nada. Várias coisas já aconteceram, outras ainda estão por acontecer e acontecerão exatamente como Ele ordenou e com o fim que Ele determinou. Nada pode mudar este curso. Essa é uma questão legal de pensar, e daria assim um adendo longo até, porque tem muita gente que acha que Satanás pode atrapalhar os planos de Deus, e que esta é a intenção de Satanás, mudar o projeto divino. Para quem acha que Deus reage, isso pode até fazer algum sentido, mas segundo a Bíblia não. Satanás, ele não intenta frustrar o projeto de Deus, matar a igreja, acabar com ela e fazer com que o sacrifício de Cristo seja inútil, não. Ele sabe que isso é impossível. Até Satanás sabe o que muita gente aí crê o contrário. Nunca mudará, é imutável. O que Satanás quer é atrasar sua própria condenação definitiva. Isso é que ele quer. Ele quer procrastinar a execução da pena sobre ele. E, de toda maneira, continuar acusando a igreja, né? Você morreu por essa igreja aí, coisas assim desse tipo, né? Mas ele quer procrastinar o negócio, ele quer atrasar o avanço do reino, ele quer atrapalhar a caminhada do reino. Isso que ele quer. E, em grande medida, sim, a igreja acaba em alguma medida, né? Em alguma medida
contribuindo com isso quando ela não cumpre seu papel nessa procrastinação aí. Mas, então, por que Satanás não pode impedir o avanço? Ele pode atrapalhar um pouco. Por que ele não pode impedir? Porque os decretos de Deus são imutáveis. É o caráter dos decretos divinos. O Salmo 33, verso 11, nos ajuda nisso aí. Lemos semana passada, inclusive. Alguém abre e leia, por favor. Pode ler. O Salmo 33, 11. Pois é, duram para sempre, por todas as gerações, não muda, jamais mudará, são imutáveis, por mais tentativa. Aliás, essa é uma verdade que a igreja deveria saber claramente, que os decretos de Deus jamais mudarão. A história conta isso. Deus, tudo que Deus ordenou na história foi executado, e todas as tentativas de atrapalhar isto se frustraram, e até quando parecia que tudo ia dar errado, a história foi completamente reconduzida pela mão de Deus, e as coisas cumpriram-se exatamente como Deus queria. Nas maiores crises da história do povo de Deus, Deus executou seus planos. Então, porque são imutáveis. Como disse um teólogo certa vez, até Satanás é Satanás de Deus. Então, ele é uma criatura, ele não é autônomo, não é independente, ele não cria nada, ele não tem poder como Deus. Portanto, tudo que Satanás faz ainda contribui de alguma maneira, né? Tem que ter muito temor para falar essas coisas, mas até o que ele faz, até os seus planos, até a sua execução, até seu mal, culminará na execução do decreto divino. Sim, com certeza. Olha, o tempo não mudará, tá? Não mudará, ainda que seja a intenção, né? O tempo de execução não mudará. Tanto que Jesus fala que, né, para os seus discípulos, que o Pai é que sabe, há um tempo da sua volta, há um tempo do final de todas as coisas, e não vai ser nem prolongado nem diminuído, né? O que acontece é quando a igreja cede às suas próprias inclinações, e o pecado da igreja não pode ser colocado na conta de Satanás, o pecado é dela, né? Deus fala para Caim: olha, o pecado jaz à porta e cumpre a você dominá-lo, né? Então, e Paulo fala que não nos sobreveio tentação que não fosse humana. Então, não tem nada sobrenatural, mais poderoso do que nós não possamos ver. Então, o pecado da igreja
incitado, né? Satanás oportuniza, cria armadilhas, atrapalha o avanço em determinado lugar da igreja, e Deus usa isso de várias maneiras. Isso não vai prejudicar o desfecho final dos decretos de Deus, mas vai causar alguns danos na espiritualidade da igreja, no avanço do evangelho naquela cidade, no alcance dos eleitos naquele lugar. Não que não serão alcançados, mas vai atrapalhar esse curso. Eles talvez sirvam em outro lugar, e isso inclusive pode, e na maioria dos casos serve para disciplinar aquele povo, por alguma razão. Foi assim com Israel, inclusive. A dureza do coração de Israel foi uma maneira de Deus disciplinar Israel, e chamá-lo de volta. E Deus fez isso várias vezes. Então, os planos de Deus não são frustrados, né? Jamais são frustrados. Sim, exatamente, mais ou menos isso. Ele tinha uma perspectiva no coração, e ele terminou ainda insatisfeito, deu uma volta, sim, cumpriu, entendeu? Sim, a gente não pode afirmar que nesse caso específico, todo aquele tempo teria sido encurtado. Não dá para afirmar isso, porque não foi assim que aconteceu, né? Então, eu tinha um professor que dizia o seguinte: você quer saber o que é a vontade de Deus e o que não é a vontade de Deus? Então tá, aconteceu? É vontade de Deus. Não aconteceu? Não é vontade de Deus. Simples assim. Então, no caso aí de Jonas, ele poderia ter ido direto, seria muito mais rápido, mais curto, aconteceria muito mais rápido, mas ele deu toda uma volta, e Deus cumpriu um propósito nisso. Houve salvação no barco, Jonas foi tratado, virou comida de peixe, virou vômito de peixe, depois foi para a cidade, enfim, né? Aconteceu um monte de coisa nessa jornada. Foge aos decretos de Deus? Não. Poderia ser mais rápido? Sim. Então, houve, numa visão muito humana, né, do observador, houve um atraso naquilo que poderia ser mais rápido. Sim, assim pensamos. Mas, nesse tempo, a vontade de Deus se cumpriu. Sim, sim. Cumpriu a contragosto, e depois de cumprir ainda foi tratado mais um bocadinho. Então, assim, nada frustra e nada foge ao governo. Entendeu? Um dos pontos a seguir é que Deus governa, os decretos de Deus abrange todas as coisas, abrange tudo na história. Tudo está dentro desses decretos, ainda que os seus agentes, a sua criação consciente, sejam agentes livres, mas tudo está debaixo e cumprindo, ou fazendo parte da execução desses decretos. Tudo que acontece, portanto, não é apenas conhecido ou visto de Deus, cumpre o propósito de Deus. Tudo que acontece, tudo mesmo que acontece, nada acontece acidentalmente ou fora, ou independentemente. Não há ações independentes na criação. Tudo cumpre o propósito de Deus, até aquelas coisas que a gente mais vulgares da vida comum, aquelas coisas que consideramos acidentais, sorte, né, por alguns, né, foram na filosofia, né, a ideia de acidente e coisas assim, causais, né, são casualidades.
tudo isso cumpre o propósito consciente e decretado de Deus. Está dentro do plano de governo, né? Exatamente. Para nós, isso não fere nossa liberdade, nem o curso da nossa vida, porque para nós, nós enxergamos de uma maneira e vivenciamos de uma maneira. E os decretos de Deus estão muito acima de nós. Ele vê a sua rede de execução muito além da nossa capacidade. Então veja, por exemplo, você citou Jonas aí, lá no barco, capítulo 1, verso 7, diz que eles lançaram sorte para saber a causa do problema, e a sorte, por causa de quem, né? E a sorte caiu sobre Jonas, e de fato era. Agora, essa sorte aí, ou essa ação, né, de jogar as pedrinhas lá, não eram governadas por Deus? Era sorte mesmo? É claro que eram governadas por Deus. Agora, isso chancela a gente ficar jogando sorte? Não chancela. Mas até as coisas causais, as coisas vulgares, são governadas por Deus. Veja o que diz aí, nós lemos, né? Provérbios 16, 4. Deus criou todas as coisas para determinados fins, até o perverso para o dia da calamidade. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. O verso 33 ainda é mais claro, lá em Provérbios. Alguém leia o verso 33, faz favor. Isso, a sorte se lança no regaço, pode jogar as pedrinhas ali, mas o que acontecer cumprirá a vontade de Deus, não fugirá a ela. Não são as pedrinhas, não são os espíritos malignos, não é qualquer coisa que a pessoa creia por aí, não é. A execução, os atos na criação cumprem os decretos de Deus para a criação, ponto. Até Satanás, até aquilo que Satanás faz, cumpre o propósito divino, de alguma forma, né? Sem que exponha Deus ao pecado, claro. Então, são abrangentes, incluindo esses eventos aí, que a gente chama de acidentais, casualidades, etc. Tal. Acima, né? Eu diria, está acima de tudo, governa todas as coisas, né? Nada foge não apenas aos seus olhos, mas ao seu controle. Deus
Com certeza. Tem duas questões aí importantes na sua ilustração. A primeira é que nós normalmente ficamos impressionados e impactados pela forma com que as coisas acontecem. Então, a maneira que acontece nos impacta, e a gente acaba querendo usar isso para explicar um fato imutável, como por exemplo a morte. A pessoa morreu de acidente, a pessoa caiu, ele bateu com a cabeça, a pessoa sofreu muito tempo, enfim, a pessoa foi assaltada e foi assassinada, coisa assim. Quanto mais grave, mais doloroso é o evento, mais chocante é. Um acidente, um soterramento, coisas desse tipo nos traumatizam, e quando nós olhamos só para isso, nós acabamos nos esquecendo que o evento principal, que é a vida, ou a morte nesse caso, aconteceria de uma maneira ou de outra, porque os decretos de Deus não podem ser mudados. A vida não se prolongaria. Se não fosse daquela maneira, seria de outra. Os dias são contados. Então, o que dá um ar de choque é a maneira. Quando nós entendemos que Deus governa soberanamente a sua criação e ama seus filhos, nós nos submetemos ao seu governo de forma mais revestida de temor e gratos até, né? São mais tranquilos, que é a consolo, né? A consolo. Essa é a primeira questão. A segunda questão é a questão ética, que aí você citou algumas questões aí que entram no campo ético, né? Do apressar da morte. A gente fica pensando que alguém ajudou, né, a pessoa a ir mais rápido e tudo mais, como se isto, se não fosse isso, viveria mais. Mas se Deus determinou, acabou. A questão é que Deus usa até isto para que seus fins, seu propósito ocorra. Até os atos maus dos homens cumpram o propósito de Deus, ainda que Deus não seja o executor do mal. Quando a gente pensa nisso, a gente tem que ter o cuidado de considerar duas coisas aqui. Primeira, é que os decretos de Deus não tornam Deus autor do pecado, jamais. Deus não é o autor moral do pecado. Aliás, não é o autor do pecado. Mas Ele usa todo ato, inclusive pecaminoso, para que seu propósito se cumpra. Seus decretos vão se cumprir. Aliás, a ação da Babilônia em Jerusalém, na disciplina dos judeus e no cativeiro judaico, aquilo foi horrendo, foi terrível, foi maldoso, foi covarde, foi pecado grosseiro contra crianças, mulheres, contra todo tipo de pessoa, foi destrutivo. Mas Nabucodonosor foi usado por Deus. Os atos dele são responsabilidade dele, mas o propósito do ato cumpriu o decreto de Deus. Disciplinou o seu povo, conduziu o seu povo ao tratamento, depois trouxe o seu povo de volta. Enfim, Deus usou Nabucodonosor, assim como usou Ciro depois e outros mais, e usa ainda hoje para que se cumpra seus fins, seu decreto. Mas Deus não executa o pecado, porque Deus é santo, mas Ele usa os atos pecaminosos dos homens. Uma outra questão é que o fato de que a pré-ordenação de Deus não isenta o homem de sua responsabilidade. Ali nem o homem nem os anjos, né? Então, os seres criados conscientes são agentes livres.
Isso quer dizer não apenas que eles têm liberdade para tomar decisões, mas principalmente que eles são responsáveis por suas decisões e ações. Então, Deus não é responsável pela ação das suas criaturas, ainda que use essas ações para que seus fins ou seus decretos se cumpram. Então, Deus usa os atos pecaminosos, mas Ele não é o responsável pelos atos. Deus ordena todas as coisas, mas não é responsável pelas ações dos homens. É uma maneira de pensar. Para quem não cumpriu o propósito do atirador, né? Mas, dentro do plano cósmico, cumpriu o propósito. Nem que seja doloroso, né? Assim, é doloroso falar alguma coisa, ou até pensar. Mas a vontade do soberano Deus se cumpre, inclusive com esses atos aí, que a gente chama de aleatórios, descontrolados. Oi? Não existe, essa é a questão. Não existe acaso na criação de Deus. Nada acontece pelo acaso, nada. Tudo nas mãos do Criador. Então, Deus, os seus decretos não tornam Deus o autor do pecado e não isenta os homens de sua responsabilidade. Os homens são responsáveis por suas ações. Sim. 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 Profissionais mais qualificados, muita gente morreu por causa de mal profissional, por causa, até intencional, né? Possivelmente, não pode afirmar, não tem prova, mas eu tive casos na família, sim, mas eu vou dizer que não aconteceria? Não, Deus governa, até através, inclusive, né, através desses atos, Deus continua governando, e a sua vontade se cumprindo. Existe uma diferença, eu vou encerrar aqui, porque já vamos entrar no assunto da pergunta seguinte. Existe uma diferença entre pré-ordenação, aqui nos decretos, e predestinação, tá? Essa diferença, quem faz, um dos que fazem, né, essa diferença é o Gerhardus Voss. Ele pontua que pré-ordenação é um termo que se aplica a todos os decretos de Deus referentes a tudo que acontece no universo criado. Então, a ordem do universo, do curso do universo, da história do universo, foi pré-determinada por Deus ou pré-ordenada. Então, nada do que aconteceu no passado acontece hoje e no futuro, inclusive no plano aí mais amplo do universo, os movimentos dos planetas, os cometas, os asteroides e tudo mais, as catástrofes, tudo isso foi pré-ordenado por Deus, nada é incidental. E a predestinação é algo mais específico e mais relacional, digamos assim. A predestinação se está ligada
aos decretos referentes ao destino dos seres conscientes, homens e anjos. Então, a predestinação, no que diz respeito à redenção ou condenação, se refere aos seres conscientes. A pré-ordenação, a criação de forma geral, segundo a abordagem de Gerhard Voss. Nós vamos tratar dessas questões semana que vem. Falaremos aí sobre a questão dos decretos de Deus quanto aos homens e aos anjos, tá? Perguntas mais? Alguma colocação? Não? A doutrina dos decretos de Deus é grandemente combatida, especialmente por aqueles que não são de teologia reformada, ou são meio reformados, se é que existe isso. Normalmente arminianos, pelagianos, semi-pelagianos, que andam de mão dadas, têm alguma dificuldade com os decretos de Deus, normalmente por causa da questão da soteriologia, ou da salvação, e da compreensão que eles têm de liberdade, que eles chamam de livre-arbítrio. Mas não dá para questionar aquilo que a Bíblia ensina e aquilo que é inferido do que se compreende acerca do que é ser Deus, segundo a própria revelação de Deus, e do caráter do ser de Deus. Então, como o caráter de Deus é imutável, seus decretos naturalmente têm de ser também. Vamos orar? Pois não. Sim. Que bom. Que bom. Fico feliz. Vamos orar então. Mas eu não estou com pressa não, a gente vai devagar. Quando chegar mais para frente lá, vai ter assunto mais delicado. Vamos ficar de pé então? Ora para nós então, Carminha.